Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje iremos aprender a criar e conectar um banco de dados MongoDB hospedado na SQL Cloud. E vamos usar de exemplo três linguagens, o Python, o JavaScript e o Java, para dar um panorama geral. Então aqui na minha dashboard, no menu de banco de dados, eu vou clicar em criar banco de dados e vou escolher o nome para ele. Vamos colocar simplesmente um Mongo, não precisa de muita complexidade. A memória vou deixar com 1024 mesmo, o banco de dados obviamente vou deixar como MongoDB e criar banco de dados. Depois de criado, ele vai dar essa URL de conexão para a gente, eu vou clicar em copiar a URL e vou em ir para banco de dados. Aqui em configurações, eu vou vir em conexão e na parte de certificados, eu vou baixar os três certificados que ele oferece, o PEN, o Certificate CA e o Private Key. Então vou clicar aqui para baixar os três. E vou colar em uma pasta dedicada aqui só para a gente mexer nele. Uma dica que eu recomendo para vocês é usarem o MongoDB Compass, que é um cliente do MongoDB onde a gente consegue visualizar nosso banco de dados localmente na nossa máquina. Então, vou acessar ele aqui, vou estar deixando na descrição também um link para baixar e vou clicar em Add New Connection. Aqui eu vou colar aquela URL que a gente copiou lá no site. Nas opções avançadas, a gente vai em TSL e vai selecionar aqui em Select a File o nosso certificado.pen, então vou selecionar ele, e aqui embaixo desse select file também o mesmo arquivo certificate.pen. Clicar em Save and Connect, e temos aqui nosso banco conectado. Se eu clicar nele não tem absolutamente nada aqui, mas eu vou fazer o seguinte, vou criar um banco de dados novo aqui na nossa conexão, vou chamar esse banco de dados de meu_banco. Vou criar uma coleção padrão, vou chamar de usuários, ou melhor, colocar a linguagem, porque ele vai registrando cada linguagem que a gente criar, e vou em Create Database. E agora eu vou ver como a gente faz para mexer nele através das linguagens. No Python é o mais simples de todos, a única coisa que vai precisar é baixar uma biblioteca que é o PyMongo. Então, aqui no nosso terminal, eu vou digitar pip install pymongo. Dá um Enter, e depois de instalado, só fechar e importar. No caso, eu vou importar o from pymongo, import mongo client. Vai ser nosso cliente do Python para a conexão do Mongo. Foi o seguinte, vou criar uma variável aqui, URL conexão, só para guardar aquele linkzinho que a gente copiou lá. Eu já preciso dele aqui também, tá? E vou criar uma variável client, que vai receber uma instância desse Mongo client, que vai passar dentro desse Mongo client a URL de conexão. Porém, para ele funcionar, ele precisa passar o certificado.pen também. Então, vou fazer o seguinte, vou voltar no nosso explorador de arquivos e vou copiar esse certificate.pen, os outros ele não vai precisar agora, só no Java. Vou copiar esse certificate.pen e vou colar ele aqui na pasta do Python. Trazer aqui para a mesma pasta que está no nosso script Python. E vou passar esse certificate.pen na conexão através do Python, usando o seguinte argumento. Presta bastante atenção. TLS certificate key file. Então, TLS certificate com C maiúsculo, key com K maiúsculo e o file com F maiúsculo. Ele vai passar o caminho para o nosso arquivo, né? Que o arquivo, no caso, é o certificate.pen. Então, a gente vai usar aqui dentro certificate.pen. E vai precisar passar também um outro argumento, que é o TLS K file, que vai receber também esse certificate.pen. Então, presta atenção, a gente passou três argumentos no Mongo Client, a URL, o TLS certificate key file, que pega o certificate.pen, e o TLS K file, que também pega o certificate.pen. Perceba que no TLS K file, o C, o A e o F são maiúsculos. Vamos testar, usar um comando de ping, print client.admin.command, passar aqui dentro o ping. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. E como pode ver, ele retornou um OK, então deu tudo certo. Vamos fazer só uma operaçãozinha básica aqui para a gente visualizar o resultado. Eu vou pegar o nosso banco, usando o banco, que vai receber o nosso client. O nome do nosso banco é meu_banco. E vamos pegar também a nossa coleção de usuários, coleção, no caso, coleção de linguagens, coleção linguagens, que vai receber do nosso banco a coleção linguagens. Ver se o nome está certo aqui. É o Mongo, meu banco, linguagem, certo. E vou adicionar nessa coleção linguagens, usando coleção linguagens.insert1, o seguinte documento. Aqui colocar um dicionário, onde o nome vai ser Python. Vamos executar agora. Não deu nenhum erro, vou voltar no Compass, vou atualizar. E perceba que aqui ele trouxe o registro para a gente. No nossa coleção de linguagens temos o registro Python. Agora vamos ver como a gente faz a mesma coisa no JavaScript. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que fiz no Python, porque eu vou copiar esse certificate.pen e vou colar na pasta do JavaScript. E aqui a gente também vai precisar instalar uma extensão, né? Um pacote que é o MongoDB. Então, eu vou usar o seguinte comando: npm install mongodb. Dá um Enter. Depois de instalado, vamos começar a codar. Vou primeiro importar usando o const, pegar de Mongo, vou criar o Mongo Client e vai receber do require em MongoDB. Então, importamos o Mongo Client. É bem parecido com o Python. Vou criar aqui uma variável, URL, que também vai receber aquela nossa string de conexão. E vamos criar o nosso client também, const client, que vai receber uma instância de Mongo Client. E nela a gente vai passar, primeiramente, a URL. Depois, vou passar o seguinte, o argumento TLS, que vai passar como true para ativar o TLS. E aqui, muito semelhante ao que a gente fez lá no Python, vai passar o TLS
esse kfile, que vai receber o caminho do nosso arquivo, que é certificate.pen. No caso, estou colocando sem as chaves, está corretíssimo isso, não? Parabéns. Vou colocar as chaves aqui também no finalzinho. Pronto, né? Porque é um objeto que a gente está enviando, então tem que ter as chaves. E por último, vai passar o TLS Certificate Keyfile, o mesmo que a gente passou lá no Python, que o valor dele também vai ser o nosso certificado, certificate.pen. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nesse caso, a gente vai fazer umas operações assíncronas, então vou criar uma função assíncrona, async function, vou criar um main, e o que ele vai fazer primeiro é usar o await client.connect para conectar no nosso banco. Vamos pegar o nosso banco aqui, criar uma const banco, que vai receber de client.db, e dentro de db passar o nome do banco, que é meu_banco. Vou pegar a coleção, const coleção usuários, que vai receber de banco.collection, passar aqui dentro, linguagens. E vamos fazer a operação de adicionar uma linguagem nova. Vamos guardar o resultado em uma variável, então vou criar aqui também uma const resultado, await coleção, o que eu colocando coleção usuários, é coleção linguagens, espera aí, coleção linguagens, estou com o nome usuários na cabeça ainda, mas é a coleção linguagens.insert1, insert one, e vamos inserir aqui dentro um nome com o valor JavaScript. Botei script, tá certo. JavaScript. E para encerrar a conexão, a gente vai usar o await client.close. Vou dar um log aqui rapidinho em resultado.insertedID para ele printar o ID do documento inserido. E vamos chamar a função main aqui embaixo. Opa, pronto. Vamos rodar node index. Agora, se eu voltar no nosso compass e atualizar, temos aqui o registro de JavaScript. Agora, vamos aprender a fazer a mesma coisa no Java. E aqui no Java, a gente vai precisar dos 3 certificados. O Private, o Certificate e o K-Certificate. Vou copiar e vou levar para a pasta do Java. Então, aqui já com um projetinho Java criado, vou abrir primeiro o nosso POM para a gente colocar a dependência do Mongo lá. E eu não manjo muito de Java, então provavelmente vou comentar alguns errinhos. Então, releva comigo, tá? Então, vou fazer o seguinte. Aqui em Dependencies, eu vou criar uma nova dependência, onde o Group ID vai ser org.mongodb, o Artifact ID vai ser mongodb-driver-sync, e a versão vai ser 5.1.0. E é o seguinte, o certificado que a gente baixou lá, o Java não aceita por padrão, ele aceita o certificado do tipo P12. E para converter para tipo P12, a gente vai precisar utilizar um website externo, que eu vou estar deixando na descrição aí. A gente vai estar usando esse SSL Converter. Então, vou estar escolhendo aqui, primeiramente, nesse primeiro campo, o nosso certificate.pen. Aqui você deixa _pen mesmo, e nesse type to convert to, ou seja, para o que a gente vai converter, ele vai escolher o PFX12. Vai abrir vários outros campos. Aqui em private key file, a gente vai escolher o nosso private key, que é esse private key.key, e vai escolher também o chain certificate file, que é esse kcertificate.crt. Pode ver que o Java é muito burocrático, né, cara? E aqui a gente vai digitar uma senha, colocar uma senha aqui do 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser assim da sua preferência, e vou em Convert Certificate. Ele gerou pra gente esse certificate.pfx e eu vou levar ele aqui para a pasta do Java. Voltando aqui pro VS Code, eu sei que a gente não usa VS Code normalmente para programar em Java, mas eu não uso Java, então eu tô liberado dessa regra. O que ele precisa fazer agora é gerar uma Trust Story, que é um outro arquivinho que o Java precisa para fazer a conexão com o banco. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o terminal e vou digitar o seguinte, ó, k2-import cert -file, e aqui ele vai colocar o nosso k.crt, -alias, mongodb, ca maiúsculo, -keystore, trusts, store.jks e store pass. E a mesma senha que a gente colocou lá no site, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar um enter. Ele deu um erro porque ele digitou o nome do arquivo errado. Eu botei k.crt, mas o nome do arquivo é kcertificate.crt. Então vamos voltar lá, vou botar a setinha para cima para ele já voltar. E vou trocar aqui para ca-certificate.crt. Dá um enter agora. Se ele perguntar se é para confiar, você digita yes, dá um enter. E certificado foi adicionado ao Keystore. Se a gente vir aqui nos arquivos, vai ver que ele adicionou esse truststore.js. Agora sim, vamos para o nosso código, né? Aqui no nosso app, fazer o seguinte. Vai ser importar import com.mongodb.client.asterisco e import org.bson.document.
vamos fazer o seguinte no nosso código. A gente precisa primeiro adicionar as propriedades usando o system.setProperty. E se prepara que isso aqui vai ser muito verboso. Então a gente vai escrever bastante aqui. Vai primeiro adicionar na propriedade javax.net.ssl.keystore o valor, que é o nosso keystore, né? Certificate.pfx. Vou dar uma copiada nisso aqui mais umas 3 vezes para não ter que escrever tudo de novo. No segundo, eu vou adicionar password. Então, javax.net.ssl.keystore.password. Não é ponto não, só password. Keystore password. E o valor vai ser aquela mesma senha que a gente tinha inserido, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no terceiro, depois do SSL, a gente vai digitar Trust Store. Não tem std, é store. E nesse Trust Store vai passar o arquivo de Trust Store que a gente criou, que é truststore.jks. E aqui embaixo a gente vai colocar também Trust Store. E cuidado que Trust Store aqui tem que ser com S maiúsculo, quase que a gente vê um erro bem na nossa cara. E aqui embaixo vai ser o password, que se você deve ter imaginado que também é aquela mesma senha que a gente criou, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos criar aqui também a URL de conexão, string URL, que vai receber a nossa URL. Só que eu vou fazer o seguinte, aqui no final da URL eu vou colocar um mais, e aqui embaixo vou colocar outra string, que a gente precisa colocar um argumento, que é o seguinte, barra, interrogação, TLS, igual, true e comercial, auth, source com S maiúsculo, igual, admin, o ponto e vírgula aqui. E agora vamos fazer de fato a nossa operação. Então vamos usar aqui um try, mongo client, vou criar o nosso client que vou chamar de DB, vai receber nosso client, vou chamar de client, que vai receber o mongo client, no caso é mongo client no plural, tá? Mongo clients.create, nem de create vai passar a URL de conexão. E nesse bloco ele vai escrever, vamos primeiro pegar aqui o Mongo Database, que vai representar o nosso banco de dados, chamar de DB. Vai receber client.getDatabase de nome meu_banco. Aí vamos pegar a coleção usando Mongo Collection, documents, chamar de coleção, coleção, que vai receber db.getCollection de nome usuários. E vou criar um documento novo, document, vai receber o new document de nome Java. E vamos usar a coleção.insert1, passando como argumento o nosso doc. E vou dar um print aqui, system.out.print, inserido com sucesso. Agora vamos testar mvn, -q, compile e vamos rodar. E podemos ver aqui também o nosso documento Java inserido. E claro, além do MongoDB, Square também oferece banco de dados Redis e Postgre. Mas isso a gente vê em outro vídeo. Dito isso, muito obrigado por vir até aqui e até logo.